Bem-vindos a mais um episódio do Tagir Podcast. Eu sou o Sérgio e antes de começar gostava de tirar aqui um pequeno minuto só para ler um review, ou melhor, o primeiro review que recebemos no Apple Podcast. O ou a ND11 diz: Parabéns pelo podcast, espero que continue a fazer mais episódios como o do Fire. Isto não tenho palavras. Nós começámos a fazer isto há relativamente pouco tempo e já temos um review. E eu quero agradecer pelo tempo e pelo carinho que o OA ND11 demonstrou aqui pelo nosso show e desta forma dedicar também um pouco do nosso tempo, mostrar todo o carinho e afeto que têm pelo nosso show é sem dúvida apreciado. Por isso, pessoal, se quiserem deixar uma mensagem, podem o fazer no Apple Podcast. Se votarem no podcast com 5 estrelas, ajuda bastante, porque passamos a ser o podcast recomendado. Podem também deixar um comentário no YouTube, no Patreon, ou até se quiserem mandar um e-mail diretamente, podem o fazer para tagirpodcast@gmail.com. Agora que já quebrámos aqui o gelo, estão a ver o que é que eu estou aqui a fazer? Hoje vamos falar de ícolos. Bem-vindos ao Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ora, pequenas casas de gelo para nos mantermos quentes. Contraditório. Mas isto anda tudo doido. Bem, nós vamos abordar todas as variantes do tema e julgo que quando chegarmos ao fim deste podcast, estamos todos mais que prontos para ir para a Serra da Estrela fazer uma pega de cernelha ao mau tempo. Uma das tecnologias mais antigas da humanidade é roupa. Nós, humanos, somos uma raça subtropical, ou seja, não é natural que vivamos para além dos trópicos, contudo, fazemos graças ao engenho que nos é nato, vá. Fomos desde as agradáveis zonas equatoriais, onde podemos viver sem ou quase sem roupa, até outras zonas mais frias, e lá está, tudo graças à roupa. Pelo caminho descobrimos também que podíamos usar pedras como ferramentas. Descobrimos que podíamos construir abrigos, tornar o seu interior quente e acolhedor. Com evoluir inventámos sistemas de aquecimento também. Isto tudo para quê? Isto tudo para chegarmos aos suecos, mais concretamente à Volvo, marca de carros sueca. A tecnologia dos Volvos é resultado direto da tecnologia da roupa. Mas algures no passado, mais ou menos há cerca de 5.000 anos, alguém descobriu que podia criar abrigo com blocos de neve compacta, conhecidos hoje como íglos. E para falarmos dos íglos, temos que falar aqui brevemente nos Inuit. Ora, o que é que são os Inuit ou quem é que são os Inuit? Os Inuit são também conhecidos como esquimós, mas o termo esquimó aparentemente é ofensivo. Por isso vamos nos referir a eles como Inuits, que é isso que eles são. Eles são habitantes da zona ártica, mais concretamente da tundra ártica. Os Inuits vão desde da Groenlândia até ao Alasca, isto, obviamente passando pelo Canadá. E são eles que inventaram não só o iglo, como também a palavra em si, que significa nada mais nada menos que casa de neve, portanto bastante pragmático. São um povo rijo que dói e há gerações e gerações que sobrevivem em condições que não é suposto sobrevivermos, basicamente. Os Inuits são maioritariamente uma comunidade de caçadores, portanto, se nasces homem, és caçador, se nasces mulher, casas com caçador. A razão por serem maioritariamente caçadores é porque se por acaso, não sei se já perceberam, mas se por acaso viverem na tundra ártica, uma das coisas que não têm
por exemplo, é uma horta com vegetais. Por isso a população é maioritariamente carnívora. Caçam sobretudo focas e aparentemente onde há focas há gelo. Pelo menos essa é a norma. É preciso salientar aqui que os Inuits não vivem, ou pelo menos não viviam, em iglos. Os iglos eram abrigos que construíam na altura enquanto caçavam, basicamente. Esses abrigos, por vezes, eram construídos para expedições de caçada que podiam durar múltiplos dias, ou mesmo semanas, quiçá meses. Por vezes, quando havia mais pessoas no grupo do que era suposto o iglo abrigar, eram construídos múltiplas habitações juntas, com passagens entre elas. Esses conjuntos de abrigos eram por vezes tão grandes que chegavam a ter inclusive salões onde eram tidos banquetes, e eles chamavam estes aglomerados de casas ou de estruturas de cidades de gelo, por serem tão grandes e complexas na sua estrutura. Agora que já revelámos aqui o quão engenhosos os Inuits eram, vamos a um curto intervalo. Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio. E como forma de apreciação, criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio, ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora então, já que estamos para aqui a falar de iglos, aqui vai a questão que uma pessoa ingênua no assunto poderá estar agora a perguntar, que é por que raio, se estás a rapar frio no Alasca, ou até mesmo na cabeça da velha, um abraço para todos aqueles que nos ouvem na Serra da Estrela, já agora, porque é que, se estás a rapar frio, porque é que vais construir um abrigo feito de neve? Quão quente pode isso ser, não é? E querem saber quão quente é que pode ser? A diferença é abismal. São 20 a 40 graus centígrados de diferença comparado com a temperatura externa. E a próxima questão é: de onde é que vem todo esse calor? Pronto, para começar, vem do vosso corpo, que o nosso corpo está a irradiar calor constantemente. Mas primeiro tem a barreira às temperaturas externas, que são as paredes do iglo, e depois, quando juntam 2 ou 3 corpos a emanar calor dentro do próprio iglo, esse calor é aprisionado, ou parte do calor é aprisionado, e aqui dá-se convecção. Uma das formas como o iglo aprisiona calor dentro da estrutura é com o derreter, apesar disto soar um bocadinho estranho. Ou seja, durante o dia, que dependendo da altura do ano e da localização, pode ser sempre ou quase sempre, o sol vai derretendo a estrutura. E com o baixar das temperaturas e ao o anoitecer, a água derretida volta a congelar, criando assim uma barreira ainda mais forte e mais eficaz. E o mesmo acontece por dentro. Vão criando um isolamento interno, cada vez mais eficaz, com o permanecer dentro do iglo para derreter alguma da estrutura interna. E quando vão para a rua caçar, volta a congelar, criando tal camada de gelo mais eficaz a proteger contra as intempéries externas. Aí tem uma estrutura super sólida e protegidos contra o extremo mau tempo que faz na zona ártica. Este engenho não é invenção dos humanos, certamente. Reparem nos ursos polares, por exemplo. Eles são grandes adeptos de escavar na neve e dormir dentro das suas mini grutas. Aposto que eles não aprenderam isso connosco. Agora, algumas pessoas poderão dizer que os iglos já não são fashion. E essas pessoas, eu digo, têm razão. Gelo e frio. Mas parece que cada vez há mais ski resorts que têm iglos que podem alugar para pernoitar e tal. Interessante? Sim, sem dúvida. Gostava de o fazer? Nem por isso. Agora, como construir um iglo? Se por acaso vocês são alguém que já construiu um iglo, o processo pode-vos demorar até 1 hora. Caso o tenham feito. Caso nunca o tenham feito, pode demorar até 6 horas. Agora, porquê é que estes tempos são importantes? Se pensarem bem, imaginem-se no Ártico,
com ventos gélidos e cortantes. Possivelmente o anoitecer está à porta. E apesar do anoitecer no Ártico por vezes não acontecer, não quer dizer que o sol se ponha. Quer por norma dizer que as temperaturas vão descer significativamente. E vocês só têm aquele tempo limitado para construir um abrigo, ou então é morte na certa. Para construir o vosso iglo vão precisar essencialmente de 2 ferramentas. Uma delas é uma pá de neve, a outra será um serrote, um mini serrote de gelo ou de neve, se quiserem. Os iglos são construídos, obviamente, de neve. Não da mesma neve que poderá cair na vossa zona onde vivem, mas de neve que seja mais para o molhado e mais compacta. Ou seja, vocês querem neve o tão compacta possível. Não querem gelo, porque o gelo tem muita densidade, ou seja, é muito pesado, mas querem uma neve que seja extremamente compacta e que seja possível de transportar de um lado para o outro. O passo a seguir é cortar blocos dessa mesma neve. Aqui o que os artigos de sobrevivência aconselham, isto pode variar de centímetro para centímetro, mas são blocos com 90 por 40 por 20 de espessura. Isto centímetros. A partir daqui é só começar a distribuir os blocos num círculo para fazer uma base e empilhar mais blocos por cima, não só reduzindo o número de blocos em cada fila, mas também colocando-os num ângulo. Ou seja, num ângulo que vá cair para dentro do círculo. Caso contrário, acabam com, lá está, se forem sempre a construir, sempre a direito para cima, estão a construir uma torre em vez de um teto em forma de doma. Esta doma final tem a forma de catenária, que se assemelha muito com a curva de imaginem um colar quando está ao pescoço, aquela forma final do colar. Essa forma chama-se catenária. Essa é a forma que vocês irão querer que o vosso iglo tenha. O topo do vosso castelo é terminado por norma com um bloco hexagonal ou octagonal, dependendo dos resultados finais. Esta será sempre a última peça do puzzle e também a mais importante, porque é a que oferece resistência a toda a estrutura. No fundo, é a vossa pedra-chave. Para terminar os últimos arranjos, o que há a fazer é compactar neve solta à volta das paredes do vosso iglo, para, no fundo, transformar o que em tempos foram peças soltas, não é? numa sólida e resistente peça única. E agora que tem o vosso iglo terminado por fora, o que há a fazer é entrar nele e para o fazer só tem que, muito basicamente, só tem que fazer um buraco. O tamanho do buraco vai depender do tamanho da vossa barriga, basicamente, para que possam lá entrar. Os mais profissionais, se pudermos pôr as coisas nestes termos, os mais profissionais na construção de iglo fazem a entrada em forma de L, com os mesmos blocos que usaram anteriormente, isto para que haja mais proteção contra o vento. E a forma como querem entrar no iglo é quase a rastejar, ou seja, quanto menor for a exposição aos elementos externos, melhor. Uma vez lá dentro, só há que terminar com o furar de alguns buracos na estrutura, para servir de chaminé, para que basicamente não morram de asfixia, nem intoxicados com os fumos e ou gases que possam ser criados quando estão a cozinhar, por exemplo. E cá está, meus amigos, concluímos mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Deixo-vos com um grande abraço. Então bem-aja. Tá Giro Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tá Giro Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.